aí, galera do Rio Anime Club, eu sou a Magia e hoje eu tenho o prazer de receber aqui a dupla de quadrinistas Eu de Tênis. O casal Giovanna e Paulo trabalham juntos desde 2009. Ele como editor e roteirista e ela como ilustradora e quadrinista. Eles possuem vários trabalhos publicados já em vários países do mundo, não só no Brasil, mas também no Japão, Dinamarca, Reino Unido, Emirados Árabes e os Estados Unidos. Também são tricampeões mundiais no Silent Manga. Sem mais delongas, diretamente do Rio Grande do Norte para o mundo e para o palco do Rio Anime Club online, Eu de Tênis. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei em que horário vai ser transmitido, mas enfim, nós somos o Eu de Tênis. Eu sou o Paulo, aqui a minha esposa Giovanna. Nós somos casados, antes de mais nada, para quem não ainda tinha dúvidas. E normalmente quando muita gente procura pelo desenho e tal, ele diz, não, Eu de Tênis é o cara. Não, Eu de Tênis, normalmente no desenho é ela aqui mesmo. Normalmente acham que nós dois somos apenas um cara que mora nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar. Pois é. São Paulo, essas coisas. Eu confesso que quando a gente foi fazer a pesquisa pra começar a pesquisar sobre vocês, acho que justamente por conta do sucesso a gente acaba imaginando mesmo que vocês não moram no Brasil, né? Mas é no Rio Grande do Norte mesmo, Natal. Graças a Deus. Exato. No Rio Grande do Norte, a gente adora essa cidade com todos os problemas e com todas as vantagens. A gente gosta muito daqui. Que bom. Bom, primeiro eu queria dizer que é um prazer enorme receber vocês aqui no Hack hoje, nessa edição online. E hoje a nossa entrevista vai ser um pouco diferente do convencional, do que a gente tem feito até agora, porque enquanto a Giovanna vai fazer um desenho pra gente, mostrando passo a passo, a gente quer que você, Paulo, conte pra gente um pouquinho de como foi a trajetória de vocês até aqui. Nossa trajetória, eu acho que remonta até antes, eu diria 2009, porque 2009 é quando a gente começou a trabalhar mesmo, mas remonta até de antes, porque a gente já vinha estudando... Desde 2006, né, mais ou menos? 2006 mais ou menos, que a gente já vinha estudando, tentando melhorar com traço, com desenho, indo atrás de grupos de desenho, inclusive de quadrinistas da cidade. E ia se interessando, tentando ver como é que estava o cenário nacional e internacional, especialmente o internacional. Mas, assim, a gente começa a trabalhar mesmo em 2009. Em 2009 a gente começa a pegar os primeiros trabalhos ainda como trabalhos de ilustração e tentando alguns concursos. A princípio um concurso nacional, não sei se vocês lembram do concurso da Ação Magazine, a gente participou, inclusive ia sair uma história nossa na edição 4, mas a revista infelizmente acabou antes. A Ação Magazine é uma coisa interessante, porque é uma revista que foi feita por um carioca, o Alexandre Soares, também conhecido como Alexandre Lancaster. E, assim, a revista não saiu, mas a amizade ficou. E hoje a gente faz um trabalho com ele, que é o do Brigada Ligeira Estelar, que é um material de RPG, inclusive. Além disso, nós fomos tentando outras iniciativas, fomos tentando outros tipos de projetos. Nós saímos pelo site Manga Magazine, que depois virou Ink Blazers como um dos artistas fiaturados com o quadrinho Chess Time. Além de Chess Time, nós também fizemos alguns quadrinhos lá para os Emirados Árabes Unidos, que qual é o nome agora? Chega a fugir o nome. Beast of Burden também. Beast of Burden. Disso nós fizemos também o Silent Manga. A princípio nós participamos, pegamos um prêmio menor da primeira vez, mas depois participamos uma segunda vez com o incentivo de outro brasileiro que foi campeão, o Ishiro Wellington. E quando participamos nessa segunda vez, aí sim nós pegamos um prêmio muito mais alto, quase na verdade foi o prêmio mais alto daquele ano. E a gente só não pegou o mais alto porque tivemos a pachorra de fazer 39 páginas, sabe? Exato. 39 páginas, sendo que o concurso dizia, tenta botar com poucas páginas. Não, eu quis, você não deu limite, eu vou botar 39. Participamos aqui também, aqui no Brasil, da iniciativa Dracomics Shonen, da editora Draco, com a história Physics, que era uma one-shot baseada num sistema, numa capacidade de luta, assim, um shonenzinho mesmo, utilizando física, de poderes leis que usavam princípios das leis da física.
depois disso, nós fizemos algumas coisas para o Japão dentro do contexto do Silent Mangá, como o Brazilian Food Journey. Estamos aqui, inclusive, tentando enviar uma outra one-shot lá com a nossa editora, que está... isso é em sigilo, né? Não posso dar detalhes, mas... tentando várias e várias vezes, porque o processo é bruto, é demorado. E também, como eu acho que vocês até citam aqui nesse documento, pelas entrevistas, que tem também o nosso quadrinho que está sendo publicado e serializado na França, que é o Hasetsu Primal Hunt. São 6 volumes. No momento a gente terminou o 4, faltam 5 ou 6 para terminar. Pronto, Giovana até mostrou aqui o primeiro. Opa, peraí, tem que botar na minha cara, porque tá com o segundo, E o terceiro. Já temos o volume 4 pronto. Já temos o volume 4 pronto, mas ainda não chegou. Mas ainda não saiu, né? Estamos esperando chegar. Aqui eu abro aqui as páginas para dar uma vista. Giovana, abre aí. Aqui, ó. Esse é o volume 2. Deixa eu abrir dentro pra vocês. É muito legal que ele segue o estilo de mangá mesmo de ser lido ao contrário do estilo ocidental, né? Sim. A editora, inclusive, procurou a gente por causa disso. Porque legal, né? Eles queriam algo dentro dessa estética. E você comentou que você fez 39 páginas, né? Então a gente queria entender um pouco como que funciona o processo criativo para a criação dos personagens e da história também, porque 39 páginas não é pouca coisa, né? 39 páginas não é pouca coisa mesmo, não. É porque, assim, quando a gente vai criar uma história, é comum que a gente faça assim, sem limite, né? Vamos dizer, a gente não impõe um limite na cabeça. Mas na hora que a gente vai organizar, a gente tem que tentar contar da forma mais concisa possível. Vamos dizer, eu acho que todo mundo aqui estudou redação para vestibular. Guarda algum tipo de semelhança com isso. Por quê? Normalmente, quando você vai escrever uma redação, você tem uma ideia, que dependendo de quanto você conheça do assunto, você obviamente vai ter mais para falar. Uhum. Só que normalmente a redação tem que ser entre 20 e 30 linhas. E qualquer professor de redação vai dizer para você, olha, tente terminar nas 20. Por que terminar nas 20? Porque você tem menos a errar. É algo parecido no quadrinho, mas não é só que você tenha mais a errar, mas também porque uma ideia boa, ela pode ser contada de forma mais objetiva, de forma mais concisa. Então, o ideal não é que se use vamos dizer, o máximo de páginas. O ideal é que se use menos páginas para contar a mesma ideia. Só que eu não pensei uma ideia que daria para contar em, vamos dizer, 17 páginas. Eu não fiz uma ideia que daria para contar em 20 páginas, em 30 páginas. Eu fiz uma ideia que, se desse, eu ainda botava umas 60 páginas, umas 100 páginas. E aí depois eu cheguei para ela e bora, e aí? Vamos fazer o que com isso? Né? Então, né, como o Paulo tá dizendo aí, em relação ao processo criativo, vai depender muito de quantas páginas você tem disponível para usar. Outro exemplo, pronto, a gente ganhou esse Silent porque a regra tava muito solta. Aí, Paulo, bora fazer aqui 30, 40 páginas e vamos ganhar. Tanto é que a gente ganhou, né? E no concurso seguinte, eles colocaram a regra, é até 16, viu? A gente fez 17. Só que a gente participou mais uma vez, porque queria ganhar de novo para virar Masterclass, né? Só para ter aquela certeza, né? E aí, como a gente terminou com a página dupla, ou seja, a página da direita era 16, se a gente montasse uma dupla, ficaria 17. E eles deixaram, passou 17. E a partir do outro concurso, a regra mudou, 17 páginas. Isso aí foi uma coisa bem legal. O erro foi deles. O erro foi deles. A gente pensou, mas peraí, e aquela página dupla pra finalizar? Pode não? Acho que pode. E é um bom sinal de que a criatividade tá aflorada, né? Inclusive, aproveitando a deixa, eu queria perguntar sobre como é o seu processo, Giovana, na hora de criar o personagem em si. Por exemplo, a gente viu que você tem um aqui mostrando pra gente, você vai desenhar um com a gente agora, né? Exato. Como é o passo a passo dessa criação pra você?
Bom, então, como o Paulo falou, tem a questão da narrativa, né? De você ser o mais objetivo possível. E em relação ao personagem, é a mesma coisa. Todo personagem que você vai criar, ele tem que ter uma personalidade, ele tem que mostrar nas expressões dele qual é a personalidade dele, qual é o objetivo dele, se possível, né? Desde já na aparência e na vestimenta, você já tem que mostrar muito do seu personagem. Bom, então em relação ao meu processo, quando eu crio personagens, eu me sinto muito mais à vontade quando eu... Deixa eu até mostrar aqui. Quando eu faço alguns esboços na mão, assim, ó. Tanto é que eu tô sempre com algum caderninho, riscando alguma coisa. E aí depois eu digitalizo, passo pro computador e aí eu vou desenvolvendo. Agora, voltando aqui ao pensamento do personagem, né? Pronto, vamos lá. Essa menina que eu desenhei aqui, né? Se ela fosse o personagem de alguma história, logo de cara, ela é karateca. Uhum. Normalmente uma pessoa que pratica algum esporte, né? Ela tem aquela garra, aquela força de vontade e tal. E aí você vai tentando jogar isso no design do seu personagem. Então eu coloquei... Então eu vou colocando esses elementos do personagem. Por exemplo, o cabelo assanhado, que é para mostrar que ela não se importa em ter um cabelo mais comprido, né? Que ela gosta de uma coisa meio solta, assim. Tem a questão do olhar também. O olhar determinado. Inclusive, o esboço original era assim, né? Era junto. Então, quando você está criando o seu personagem, você tem que jogar o máximo de informação nele. Não é que a roupa precisa ser hiper detalhada, mas você tem que passar no seu desenho todo um contexto. Pronto. E aí, quando eu vou para a parte da finalização, eu posso, eu posso arrumar uma coisa ou outra que eu não curti, né? Sei lá, proporção, deixar uma roupinha melhor, colocar algum detalhe extra que eu não tinha colocado antes. E aí eu vou fazendo. Aí pronto. Vocês podem continuar o que eu vou fazer aqui agora, né, Rolando? Eu vou fazer a line art agora. Vocês podem continuar conversando. A gente vai conversando e eu vou fazendo. A line art seria fazer a parte de digitalizar esses traços que você já fez à mão, é isso? Sim, seria eu fazer aquela linha, né? Uma linha, na verdade, preparada, por exemplo, para cor ou para arte final de retícula, para qualquer outro tipo, assim. Porque o que ela fez aí anteriormente foi só o esboço. Uhum. Isso aí, do jeito que tá aí, é um esboço. Ele ainda não é uma arte finalizada para poder realmente pegar uma cor ou alguma coisa. Tipo, ela não tá ainda aprumada para seja qual for a técnica que ela vai usar. E quais são os materiais que vocês usam quando vocês vão fazer o esboço? Basicamente, lápis e papel. Só isso. Lápis normal. Não tem lápis normal, não tem, assim, pra simplesmente desenhar, o ato de desenhar, você não precisa de nada muito luxuoso, né? Uhum. Só quando você vai, eu quero finalizar digital, então você vai precisar de uma mesa digitalizadora, ou então de um iPad, ou de um celular. Uhum. Que tem a capacidade de desenho. Que tem a capacidade de desenhar, né? Não pode ser qualquer celular também. Um Samsung Note, por exemplo, qualquer um da linha Note. Pronto, sim. Paulo, e enquanto a Giovana vai mostrando a line art pra gente, explica pra gente um pouquinho o que é o Kishotenketsu. Pronto, chegamos num momento difícil. É o seguinte, o Kishotenketsu, na verdade, é uma narrativa asiática, porque aqui no Ocidente a gente usa uma estrutura grega que é chamada de estrutura de 3 atos, que foi destrinchada por Sid Feld nos livros dele, né? Que, assim, eu vou resumir de uma forma que todo mundo entenda. Princípio, meio e fim. O que isso significa pra gente? Pronto, eu falei de redação anteriormente. Na redação, como é que a gente divide a redação?
Introdução, desenvolvimento, conclusão. Pois é. Essa forma de pensar é um pouco, tipo, na essência, não parece tão diferente do Kishotenketsu, porque o Kishotenketsu, na verdade, seria introdução, ação crescente, clímax e conclusão. Em tese, você diz, não, ação crescente e clímax estão dentro do desenvolvimento, né? Não é bem assim. Infelizmente, não é tão simples de entender. Na própria linguagem japonesa, você é capaz de ver o Kishotenketsu. Por exemplo, quando eles vão começar a falar, eles introduzem dizendo a hora, local, quem, o que e fazendo. Tipo, e isso daí está intrinsecamente ligado à estrutura de como eles falam. Tanto é que os poemas, você já deve ter visto algum poema japonês e ficado até sem meio que entender quando foi traduzir. É porque ele não faz sentido traduzido, ele só faz sentido dentro daquela estrutura do Kishotenketsu. Existe, inclusive, porque eu fiz muitas pesquisas por causa desse Kishotenketsu e ainda estou pesquisando muito porque eu não entendo na sua totalidade, na sua complexidade. Tanto é que eu vi algumas mídias tentando falar de Kishotenketsu, mídias brasileiras, de pessoas que não criam, nem criam escrito, nem criam em quadrinho, e tentando explicar isso, sendo que não é uma coisa que um ocidente vai entender, porque assim como a estrutura de 3 atos pra gente vem naturalmente porque é o nosso dia a dia, o nosso convívio, e acaba sendo uma linguagem mais direta, a linguagem do Kishotenketsu é uma linguagem mais indireta e cheia de percalços. Tanto é que existe um curso de japoneses de quando eles vão trabalhar no exterior, de tirar a forma de falar por Kishotenketsu. Por quê? Porque a forma de falar de Kishotenketsu, ela é muito lenta, né? Ela é muito lenta. Exatamente, ela é muito lenta. Ela se torna uma coisa, principalmente quando você vai lidar com americanos em empresas e negócios, se torna uma coisa muito pesada, assim, demorada para passar. Mas dentro do quadrinho, o Kishotenketsu seria exatamente essa estrutura: introdução, ação crescente, clímax e conclusão. Onde você vê o Kishotenketsu mais fácil num quadrinho? Nos komas, lá aqueles komas de 4. Porque exatamente, o primeiro é o Ki, o segundo é o Sho, tem Eu vou fazer um desenho aqui pra ele. Os 4 komas são aqueles quadrinhos assim. Uhum. Você lê Yonkoma, na verdade. de cima pra baixo, né? A gente chama de foco. Aí a primeira apresentação, né? Kishotenketsu. Aí, por exemplo, muita gente acha que para fazer um Kishotenketsu é só você fazer o quadrinho de 4. Não é. Uhum. Por exemplo, uma coisa que o nosso editor diz muito, porque a primeira proposta que a gente dá, às vezes, do quadrinho é um coma. E aí, uma coisa que tem que estar bem estabelecida na terceira etapa, principalmente, que é a do clímax, é que vai haver uma reviravolta nesse tem, e no último quadro as coisas têm que estar como se nada tivesse acontecido. E isso daí é uma coisa que tá lá dentro do mangá, tá por página, por capítulo e por linguagem. E aí, isso daí complica muito pra gente que é ocidental tentar fazer lá. Não é uma coisa simples, é uma coisa... Assim, pra eles é mais simples, porque isso é o natural deles, eles fazem isso... E isso não é só japonês, viu? Diga-se de passagem, o Kishotenketsu, na verdade, nasce na China. Mas no Japão eles exploram isso demais. É como eles pensam. Então, quando a gente vai... vamos dizer assim, mostrar uma história nossa, uma ideia nossa, normalmente a gente monta em estrutura de 3 atos, mas tem que tentar readaptar para Kishotenketsu. Só confirmando então, o Ten seria como se fosse mais ou menos tipo um plot twist da história. Exatamente, pode ser um plot twist, pode ser uma intensificação de coisas que estão crescendo lá atrás, que vem crescendo no show, porque o Ki é uma introdução onde você realmente apresenta os personagens e a história. E o show é algo acontecendo. Algo está acontecendo. No Ten vai ter ou o plot twist, ou o clímax da história, tipo o ponto
onde as coisas vão realmente acontecer, mas que vai causar uma revolução. E no Ketsu, a história tem que voltar ao passo do Ki. E aí isso seria em cada página do mangá, tipo, cada páginazinha. Cada página também precisa ser organizada obedecendo essa estrutura. Pelo menos assim, para fazer bem. Tem gente que organiza cada duas, porque assim, o mercado de quadrinhos japoneses, não de aplicativo, que é impresso, ele considera a página dupla. Ou seja, você está trabalhando duas páginas por vez. Quando você vai fazer o planejamento das páginas, né? Você trabalha as duas páginas assim. E aí, quando você está criando a sua narrativa, a sua sequência, você vai pensar tipo, como essas duas páginas vão conversar, né? Ou seja, a página aberta você tem que considerar como se fosse uma página só. Já no quadrinho por aplicativo, isso não é verdade. Por quê? No quadrinho por aplicativo, a gente passa uma página por vez. Exatamente. A dinâmica é outra. Então você tem que pensar por uma página. Ou seja, o Kisho Tenketsu tem que estar por uma página. Você pode notar, nesses quadrinhos, não é regra, mas você vai ver que normalmente vai estar separado em 4 linhas. Todos esses quadrinhos, mesmo que ele não seja do tipo Yonkoma, ele vai estar separado em 4 linhas. Normalmente olha bem só, separadinho. Nossa, é muito interessante isso, eu não fazia ideia de como era. Vou confessar aqui que a hora que acabar a entrevista, eu vou pegar tudo meus mangá e vou ficar reparando pra ver qual que é assim. É um uma trabalho estrutura muito grande, né? Sim, é um trabalho muito grande. Tem isso daí, obviamente, de novo, não é regra total, mas é muito comum de se ver. É muito comum de se ver. Claro, a gente tem uns mestres, uns velhos aí que são os monstros do quadrinho e as técnicas que eles são capazes de fazer são maravilhosas. Por exemplo, muita gente hoje subestima, apesar de todo mundo ter ficado fissurado na época, amado o Cavaleiro do Zodíaco. Um dos melhores contadores de história, narradores de história em mangá é o Kurumada. O Kurumada é muito bom de narrar o mangá. O mangá dele é tão bem organizado narrativamente que é impressionante. Muita gente hoje fala mal dele, dizendo assim, cara, você precisa conhecer mangá, porque mangá não é só, sei lá, o mais traço, bonito, né? Traço, não é só traço. O mangá, ele tem toda uma coisa que, na verdade, envolve a gente no geral. Não é só um aspecto pequeno como traço. Voltando assim pra narrativa dentro do personagem, né? Como ela luta karatê, então ela tem que ter uma certa musculatura, né? E é por isso que eu faço alguns detalhezinhos nela. Só isso. Todos os detalhes importam, né? Inclusive cada quadradinho da página. Você falou um pouco sobre a digitalização e tal, os mangás estarem de uma forma digital. Eu queria entender um pouco quais softwares vocês usam para fazer esse processo de diagramar o mangá. E também, assim, vocês usam, ou ainda é usado, fazer à mão a diagramação do mangá? O desenho mesmo dos quadrinhos? Tá, mas então, respondendo, em relação ao software, a gente usa o Clip Studio Paint X. Vou até mostrar aqui para você. Ele tem uma ferramenta nele de fazer páginas, né? Então com ele você pode já meio que pré-diagramar páginas sozinho. Eu vou fazer um aqui. Deixa eu só encontrar aqui o meu. Pronto. Eu posso fazer já no formato certinho. Certo, onde estão as múltiplas páginas para eu mostrar. Aqui. Posso fazer, sei lá, 17 páginas, direita e esquerda, tá ok. Pronto, olha só. Ele já cria as páginas assim, ó. Sempre de 2 em 2. E aí a gente vai criando o mangá, né? Você vê que ele cria direita e esquerda, já na orientação certa e tal. Mas essa é só um jeito, né? Como você falou, tem gente que desenha no papel.
Então, qual seria o procedimento manual, né? Vou pegar uma folha aqui. A gente usaria uma folha dessas. Por exemplo. Normalmente eu uso uma folha tamanho... Bota mais perto de você, Giovanni, por causa do desfoque. Tamanho B4. Né? Vende também umas folhas que já são margeadas para mangá. Aí você desenharia dentro desse formato. Colocaria para digitalizar. Aí depois jogaria nesse programa para colocar em cada página. E aí colocar retícula, colocar balão, essas coisas. Uau! Então não faz cada desenho separado, já faz tudo direto na página como vai ficar no final. Exato. Nossa! É muito trabalho! Temos que realmente, assim, valorizar o trabalho, não só de todos os mangakas do mundo, mas principalmente do Brasil, né? Porque, como o Paulo disse, pra gente é um assunto completamente diferente do que a gente tá acostumado, então o estudo é ainda maior, né? Sim, sim. Pra gente sempre é um pouquinho mais difícil porque não é o nosso nativo. A gente tem que pesquisar. Claro, hoje está muito mais fácil. A internet facilitou. Nossa senhora, quanta coisa aí. Só de não cair na lábia de charlatão ou de coisa assim, de cursinho de esquina de bairro, sabe? Já ajuda bastante. Mas a gente tem que estudar bastante isso, porque não é nativo nosso, não é natural da gente, mesmo que você leia mangá desde criança e tudo mais, você tem que estudar, porque não é normal da gente, não tá na nossa, não é cultural nosso, não tá na nossa linguagem. Para eles é tudo isso nato, é tudo nativo, então a gente tá disputando sempre correndo atrás. E eu acho que isso faz até aumentar um pouco ainda mais o nosso orgulho de ter mangaka no Brasil, né? Por ter tanta dificuldade, mesmo assim, conseguir coisas super legais igual vocês conseguiram. Mas de resto é estudo e falta de amor próprio. Muita. Muita falta de amor próprio. Que a pessoa, para querer uma coisa dessa, assim, dá para viver bem disso e tudo, mas para querer fazer isso, você tem que querer isso mais do que você quer qualquer outra coisa. Com certeza. Eu fiquei curiosa com uma coisa que nem tava nos planos da gente perguntar, mas como eu fiquei curiosa, eu vou perguntar. Vocês se conheceram em eventos de anime ou alguma coisa assim? No evento que hoje eu sou sócio. É muito legal isso, né? Vocês dois gostarem da mesma coisa, trabalharem juntos com uma coisa que pra muita gente é um hobby, né? Pois fazendo aqui uma propagandinha, foi no Saga Entretenimento, que acontece em Natal, no Centro de Convenções. Pois e o outro sócio é o Victor Cave, que é o maior streamer de Runeterra do Brasil. Ou um dos, né? Não, ele é o maior. Pelo que eu saiba, ele é o maior. Pra mim pelo menos em tamanho ele é. Vocês também têm a Doméstica, que é outro projeto que vocês têm juntos. Fala um pouco pra gente sobre ele e sobre como é trabalhar junto, assim, vocês dois sempre. O pessoal da Doméstica, mais precisamente o Mário, chegou pra gente e fez a proposta. Olha, vamos fazer um curso aqui pra Doméstica, uma plataforma da Espanha que tá chegando aqui no Brasil, tava vindo no Brasil e tava chamando a gente, era um dos primeiros a serem chamados, porque eles se interessaram muito pelo nosso perfil, pelas coisas que a gente trabalha e tal. E a gente assim meio, poxa, eu não entendo, não sei como é isso, mas bora fazer. E a gente foi para São Paulo, fez as gravações do curso, né, que é um curso bem básico mesmo, literalmente lápis e papel. A gente, assim, botou a alma, tentou condensar o curso de forma extremamente sucinta e objetiva de tudo que a gente sabe. Não foi coisa que a gente, vamos enrolar aluno, nada disso. A gente foi direto ao ponto nesse curso, colocamos exatamente aquilo que importa na hora que você vai começar a desenhar. Tanto é que tem muita gente que se já fez curso sei lá, curso de bairro e tudo mais, que eles ensinam muitas coisas que são vícios de desenhistas.
A gente não ensina essas coisas. Tem muita gente que vai ensinar pra você, desenho de lado, de perfil, tá errado. O desenho ele é tridimensional. Se o cara estiver te ensinando desenho de lado, você já vai desenhar com vício. Inclusive no fórum do nosso curso, uma das coisas que o pessoal mais pergunta: ei, cadê o desenho de lado? Não existe. Não existe. O desenho ele é tridimensional. Não existe nem o full frontal, nem o de lado. Mas voltando assim, e o curso a gente gravou, nos divertimos bastante. Estamos conversando para gravar outro de uma parte mais avançada agora. Uhum. Ou talvez seguindo, continuando, ou já dentro de um outro assunto. Mas sempre dentro do desenho ou do quadrinho. E foi um curso bem legal. Ele está agora, deixa eu até dar uma olhada aqui, com 16.743 alunos. Tá bom. Eu acho que tá bom. Eu acho que tá bom, né? Tá aqui entre os mais vendidos. Tá bom, eu acho. Acho que tá legal. O que a gente achou interessante da Doméstica é que é pro mundo todo, né? Então tem tanto em português, como estudos para espanhol, para inglês, para várias línguas. É muito interessante isso, porque de alguma forma o curso é até muito acessível, né? Então, e por ser online também se torna mais acessível ainda para qualquer pessoa em qualquer lugar, né? Mas a gente tinha um curso mais acessível que o pessoal não soube aproveitar. A gente tinha um curso no Catarse que era 10 conto. Era R$10, gente. Mas assim, qual é o interesse de vocês em ter cursos que sejam tão acessíveis assim, para população brasileira, de alguma forma? De verdade mesmo, eu daria essas aulas até de graça. Porque é o seguinte, o que eu quero a gente não trabalha por dinheiro, não. Dinheiro é consequência das coisas que a gente conquista, né? Então, tipo assim, a gente já tem uma vida muito boa, não tem necessidade. Então a gente pensa que tem que dar de volta. Tem que trazer mais gente, mais leitores, mais criadores. Então a gente tem esse pensamento de que quer ver mais gente aparecendo, seja no site, seja no mercado já mesmo lá fora. E a gente acha que isso é importante mesmo. Então a gente, a nova geração de desenhistas precisa de algum apoio, mesmo que seja ínfimo. Sim. E a gente tenta, né? Mas às vezes a paciência, que a gente tá ficando velho também, às vezes a paciência não aguenta muito, porque tem muita coisa de trending, de jovem, porque o jovem hoje tem jovem que quer muito ganhar já quer ser importante, e não é porra nenhuma, assim, não desenha merda nenhuma ainda. Desculpa se tá falando e qualquer coisa eu vou mudar a frase. E não desenha ainda nada, ainda tá muito verde, muito ruim, não tem capacidade técnica, não tem capacidade profissional, e fica tentando ser alguma coisa na rede porque quer ser um influencer. Olha, ou você é influencer, ou você é desenhista. Claro, não, mas tem tal desenhista lá que é influencer. Tá, beleza, mas vai ver o desenho é bom. O cara sabe o que tá fazendo. Ele foi para esse caminho de influencer depois. Tipo, ele primeiro virou desenhista, depois virou influencer. Aí, tipo assim, porque essas novas profissões eu acho legal. A gente, inclusive, faz parte de uma nova profissão. Eu acho que é interessante, eu acho que essas profissões ligadas à rede são muito boas, mas a gente tem que ir com calma, porque não é para todo mundo. A dedicação que precisa para fazer isso não é uma dedicação pequena, não é uma inteligência, tipo assim, não adianta, já ouvi de alguns boys assim, não quero saber de colégio, não quero saber de estudar, porque meu negócio eu quero ser streamer de Free Fire. Meu amigo, pelo amor de Deus, vamos lá, vamos dizer que você vira streamer de Free Fire. Você vai saber gerenciar o dinheiro, você vai levar a calote do seu empresário se você for bom. Poxa, cara, você tem que aprender alguma coisa mais na vida. Cara, fora que assim, em relação, principalmente quem quer fazer quadrinhos também, né? Você tem que ter um ótimo português, que você tem que, tipo assim, pronto, eu sou só desenhista, mas eu tenho que entender, eu tenho que saber português bem, tenho que ler muito também. Pra quê? Pra pegar o roteiro dele e entender, né?
E também para passar... Tá dizendo que meu roteiro é difícil, sabe? Passar pro quadrinho. Não, eu tô falando que é importante para todo mundo estudar, gente. Vamos estudar. Não, com certeza. Eu costumo dizer que é assim, o melhor presente que você pode dar pra alguém é o conhecimento, porque é uma coisa que a pessoa nunca vai perder, né? É uma coisa que talvez ela não tenha, que com certeza ela nunca vai deixar de ter. Se ela não tiver que usar, tudo bem, mas no dia que precisar vai faltar. Exatamente. E eu queria entender também, como vocês enxergam, assim, o estado do mercado brasileiro em comparação com o mercado internacional para quem desenha, para quem é ilustrador e até mangaka? Vamos lá. Isso daí vai ser polêmico no que eu vou falar, porque é o seguinte: tem muito artista assim e tal, pessoas até que eu respeito bastante, que estão dizendo que o cenário tá melhor do que nunca teve, blá 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 blá. Olha, sinceramente, não. Internacional, tá ok. Se você vai investir no mercado internacional, tudo bem. Você tá investido no caminho certo. Não investe em Brasil, não. Para quem você vai trabalhar aqui no Brasil? Pensando de forma bem grosseira mesmo. Para quem? Vamos lá, para que editora? JBC? JBC não tem como te pagar, nem tem interesse em te pagar. Vamos lá, a JBC organizou um concurso que foi o BMA. Nem premiação tinha. Isso diz muito sobre a capacidade das editoras aqui. O outro que tem, New Pop também. Você tá vendo algum quadrinho brasileiro na New Pop ser comentado nas ruas? Assim, gente, quadrinho depende de experiência de rua, depende de experiência de banca. Se você não tem mais bancas, se você não tem a criança no colégio comentando do seu quadrinho, como a gente comentava de Dragon Ball e de Cavaleiro do Zodíaco no começo nos anos 90, você não vai ter, infelizmente você não tem para quem fazer esse produto, sabe? Uhum. Tipo, no começo dos anos 90 e nos anos 80, você vender 30 mil publicações era um fracasso de vendas. Hoje você vender 10 mil é sucesso. Aliás, vender 3 mil é sucesso. 10 mil não é nem uma cidade, né? Uma população de uma cidade. Não é nem uma população de uma cidade pequena hoje em dia. Tipo, você não tá chegando a ninguém, você não tá chegando a ninguém. Se for para postar, eu prefiro muito mais postar em aplicativos, sei lá, como Tapas, Webtoons. Por quê? Porque você tem a capacidade de atingir um público maior e também de ter retorno. Ah, mas o retorno é pouco. Olha, o retorno é pouco, depende. Se você entrar nos programas deles e tudo mais, virar um afiliado, um partner, assim como tem na Twitch, no YouTube, você ganha mais. Eu tenho uma amiga aí que tá ganhando $10 mil em Webtoon. Uhum. E aí, isso é pouco? É muito? Não sei. Eu sei do seguinte, dá pra viver. Dá para viver e eu acho que a gente tem que primeiro pensar nisso, pensar na mesma preocupação que os nossos pais têm quando dizem, ei, faça uma faculdade. Sabe? Tanto que, assim, quando a gente começou, dava muita briga com a família dele aqui. Dizendo, nossa, tem que fazer a faculdade, não é fazer isso aí não, isso aí é roubada. Porque eu saí de engenharia mecânica, ela saiu de arquitetura e... Gente, seu primo fez concurso. Então, né? Pois Rapaz, eu saí de um emprego de concurso público. Eu saí porque quando eu vi que desenhando, que é uma coisa que eu amo, né? Eu tava tirando a mesma coisa, assim que igualou, disse tchau, não quero saber disso não. Aí a gente depois decolou com isso aí. E como que ficou a relação com a família depois? Melhorou porque, ó, tá trazendo. Não, tudo bem, vocês estão fazendo, tá dando certo, agora sim, toda a força, quando a gente vai pra evento, essas coisas acham lindo, aí mostra pra todo mundo, olha aqui, ó, os desenhistas aqui, quadrinho aqui. Aí é bom. Aí é ótimo. Eu tenho visto muita gente que é desenhista, ilustrador, que tem deixado de fazer coisas aqui pro Brasil e tem feito commissions internacionais para realmente lucrar mais. O que vocês pensam sobre isso? A gente faz isso. Não tem como não, né? É muito tentador.
Não, vale muito a pena. Olha, com commission você conquista independência financeira e inclusive independência de empresa. A gente não, assim, trabalha para empresas porque quer. Aliás, a gente fez não, tem várias matérias comentando só sobre isso, né? Só sobre o esquema, porque a gente abriu para quem quiser saber como é que se trabalha com comício, como é que se faz uma tabela de preços e tudo mais. Tem muita gente que quer dizer que comício é um trabalho menor, não sei o que. Não. O cara prefere ser peão de empresa do que ganhar um sustento que às vezes é muito maior, o retorno é muito maior. Eu tenho um amigo aqui que trabalha para a editora americana que não faz uma semana nossa em comício, em termos monetários. Poxa, isso para a editora é grande, para uma Marvel descer da vida, e não faz uma semana financeira nossa, poxa. Então essa coisa de comício, existe um preconceito, mas é um preconceito besta, e às vezes até uma inveja de gente que não consegue entrar nesse mercado, porque muita gente acha que é só fazer furry, é só fazer putaria e você vai conseguir o cliente. Não. O cliente não é besta, não. Sabe? Assim como empresa também não é besta, não vai querer te contratar porque você é ruim, o cliente também não. Inclusive, as primeiras empresas que vieram atrás da gente, inclusive uma do Japão, que a Giovanna fazia, sabe, esses joguinhos de carta japonês e tudo mais, Giovanna fazia. Entrou através de uma empresa do 3D World no tempo que fazia comício. Já assim que estava muito famosa por comício. Vocês consideram que pra quem tá começando, então, é uma boa pegar commissions e fazer commissions? Pra quem tá terminando também. É verdade, né? Sim, não. Comício tem nenhum problema, desde que você seja claro nas regras, que você tenha cuidado com o tipo de conteúdo que vai fazer, porque o problema não é trabalhar com conteúdo pornográfico, por exemplo. O problema é o tipo de conteúdo que estão enviando para você, por exemplo, não é para enviar foto. Você não pode receber foto de qualquer tipo que seja, porque tá errado, você está trabalhando com uma pessoa real. Não, você não pode trabalhar com referências reais. Tem algumas coisinhas, tem uns pormenores, sabe? Mas não é a coisa mais difícil do mundo, é mais uma questão de lidar com o cliente. Tem que ter muita ética profissional nesse ramo, né? Sim, bastante. Você tem que ser uma pedra na hora de lidar com o cliente. Tipo assim, tem que ser... porque a proteção do artista, nesse caso, é a burocracia. Sim. Então, quanto mais você deixar redondinho suas regras, simples... poucas regras, mas regras simples e definitivas. Aí você se dá bem, não vai ter problema com clientes. E vocês já passaram por alguma situação inusitada com commission? Ixi, um bocado. Tem alguma que você pode contar pra gente? Já teve de cliente folgado e a gente, por exemplo, exatamente como a gente falou, se você não deixa suas regras muito bem estabelecidas, o cara vai tentar te passar a perna. Por exemplo, tinha um tipo de comício que Giovanna fazia, que ela gostava de fazer muito para treinar a questão de composição de desenho, que ela não dava limite de personagens. Ela dizia, olha, esse daqui você pode botar quantos personagens você quiser. Aí o cara quis botar 100 personagens. Aí eu disse, faço não. Pois eu disse, cara, isso nem cabe no papel. E era assim, eram 100 numa folha praticamente infinita, todos de corpo inteiro. Tipo assim, não era uma cena, né? Não era eles, sei lá, jantando numa mesa. Era cada um do lado do outro, sem personagem, cara? Todos grandes, tudo. Não dava nem pra dar um de plateia do Dragon Ball, assim, que é só assim. Não, se fosse como uma plateia, alguma coisa assim, ainda dava, né? Porque você vai utilizando por papel. Mas, não, o cara queria literalmente 100 personagens numa folha gigante. Pois aí não, aí é sacanagem. Aí você sabe que o cara tá querendo te passar a perna. E teve algum que vocês gostaram tanto que vocês quiseram ficar com ela? De vez em quando tem alguns assim, não é uma coisa que aconteceu, é uma coisa que acontece de vez em quando, principalmente porque ela faz muito Adoptable. O que é Adoptable? É um sistema que o pessoal aí num DeviantArt da vida inventou, que você cria um personagem, que você tá brincando, cria um personagem, né? E aí você bota esse personagem à venda.
ou para leilão. Aí uma pessoa compra. Muitos desses personagens que foram para leilão, o pessoal comprou, e aí acabou-se, né? Porque você literalmente cede os direitos de uso desse personagem e tal. É para isso que serve o Adoptable. Que é aquela ideia que você não vai usar, porque você não tem vontade de usar, você tá ali é só num ócio criativo e cria. Pronto, essa personagem aí que Giovanna tá fazendo vai virar Adoptable. Vou deixar lá depois pra alguém ver, pra ver se alguém compra. Que é um dinheiro fácil de algo que ela já criou. Então ela não é um personagem que vocês colocariam numa história, não tem um nome, uma história? Não, porque eu não tenho nenhuma história em mente que é nesse momento que poderia usar, e mesmo que eu tivesse eu não teria tempo pra fazer, porque eu tô ocupado com outras histórias. O que é bom de alguma forma, né? É ótimo, na verdade. Não, essa questão prática vamos dizer, esse materialismo no trabalho, mesmo no trabalho artístico e tudo mais, é uma coisa muito boa. Apesar de muita gente dizer, não, a arte tem que levar tempo, a arte não sei o que. Olha, é o seguinte, lembrem que Leonardo da Vinci, Michelangelo, eles praticamente eram trabalhadores de comício. Como assim? Verdade. Trabalhadores de comício. Tava faltando dinheiro, o que é que ele ia fazer? Não, peraí, eu vou pegar esse trabalho aqui, né? Então os caras não tinham esse negócio de estar inspirado ou não estar inspirado, não. Sabe? As maiores obras que a gente admira hoje são obras que foram feitas como comissões, como trabalhos para alguém. Sim. Então a gente tem que ter muito cuidado, às vezes, porque tem muita gente que diz, não, porque eu não tô criativo hoje e tudo mais. Certo, tudo bem, mas faça do mesmo jeito. Quando você tiver criativo, você faz o melhor, mas aí, e quando você não tá, pelo menos faça. Porque quando você não tá criativo, você tem alguma tática pra ter uma inspiração, pra dar criatividade? Pois é, aí agora voltando um pouco nesse mesmo assunto, eu nunca tive esse dia de não estar criativo. Que bom, eu não sei o que é isso. Eu posso estar com preguiça, eu posso estar procrastinando, mas não criativo não. Eu tenho, sei lá, 1 milhão de histórias aqui na minha cabeça que é só literalmente tapar os olhos e unidunité, fazer assim. É o mágico. Mas assim, em relação ao desenho, é uma coisa assim que nem Paulo falou, tem que ser bem materialista mesmo. Se você deixar tudo muito subjetivo, você não vai sair nada, porque às vezes você acorda, você não quer nem levantar, quanto mais criar alguma coisa. Então o importante é você deixar bem prático. Vamos lá, eu vou desenhar uma personagem. É uma mulher, tá fazendo o quê? Esse personagem faz o que da vida? Ou então, eu quero criar uma cena com um café. Ela tá tomando café aonde? Como? Qual é a expressão? Então, deixar as coisas bem diretas para que você consiga reproduzir isso, né? Bom, já que você botou de forma técnica, na linguagem você também tem formas acessórias de usar isso. Exatamente. Quem está fazendo o que para chegar em que objetivo? Normalmente a gente diz no livro do John Truby, ele diz A faz B para chegar em C. Então, se você começa estabelecendo isso, o resto vai ficando mais fácil. Que aí depois você vai e cria a sua premissa, o seu design principle. E aí, por exemplo, hoje a gente tem mais um termo acessório, que é organizar no Kisho Tenketsu. O que é que aconteceu qual é a introdução? O que é que eu quero qual é o meu personagem, qual é o meu mundo? É isso. O show, o que é que vai acontecer? Tem. Qual o elemento importante? O que é que vai ser a reviravolta dessa história? E onde eu quero chegar, onde eu quero terminar, que é o Ketsu. Ou seja, agora explicando no Kisho Tenketsu. Mas é um termo acessório da linguagem. Assim como numa redação, às vezes você vai iniciar uma redação, o tema sei lá, Copa do Mundo. Você não sabe nem o que é que vai escrever, aí você bota o laço, é mais ou menos isso aí. Aí depois que você escreveu, vixe, isso aqui não ficou legal, não, peraí. Aí ajeita. É um processo muito parecido. É porque o pessoal gosta muito de mistificar. Existe um objetivo nessa mistificação da criação de arte. Dentro do mercado profissional, ele não se encaixa. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a arte não é complicada? Não estou dizendo isso até porque a gente não é artista em si. A gente não é artista plástico, não é artista cênico. Então a gente não... Então por isso eu considero que a gente nem tem a capacidade de entender a arte nesse nível mais profundo e tal.
Só que, em termos da arte que é consumida, a arte comercial, essa arte ela não depende desses fatores. E ainda bem. E tem muita gente que diz assim, um ofício feito durante anos é que vira uma arte. Aí pode ser que algum dia se pegue alguma coisa minha ou alguma coisa de Giovanna e depois de muitos trabalhos feitos e tudo mais, não, aqui se tem arte. Mas vai ser uma arte de ofício, vai ser uma arte de pessoa que está fazendo, e não porque naquele dia eu tive uma genialidade, uma inspiração, exatamente. Uhum. E eu até prefiro esse tipo de arte, porque ela é uma arte que paga as contas, sabe? Giovanna, eu vi que você começou a pintar o desenho e aí você vai fazer a escolha das cores agora, é isso? Isso. Como você faz isso? Ainda nessa linha de pensar na coisa criativa, no resultado criativo, sendo que pensando por uma técnica antes, né? Eu joguei ali um vermelho, um azul e um amarelo. Dependendo de qual cor eu jogo na personagem, você vai passar uma impressão desse personagem para a pessoa que está olhando para ele. Vamos lá, eu vou dar um exemplo de um jogo de luta muito famoso. Só de eu falar isso, você já pensou em 2 personagens, né? Acredito que sim. Um é vermelho e outro é branco, né? Então, então dependendo da cor que eu coloque nela, vai passar uma mensagem. Se eu usar uma cor azul, vai remeter a uma calma, uma tranquilidade. Ela talvez seja uma lutadora mais técnica. Uma jiu-jiteira, talvez, um aikido. Pois é, uma coisa mais assim. Eu queria entender o que é o estilo de pintura que você faz que chama cel... Ai, desculpa, deixa eu ver. Cel shade. Cel shade. O que significa cel shade? Shade seria de sombra, né? E cell seria célula. Então, na verdade, é uma célula de sombra. O que isso significa? Pronto, nesse exato momento, Giovanna está fazendo o que é conhecido como cor plana ou cor base. Que seria a cor que vamos dizer, a cor que vai vestir o personagem. Enquanto ela faz isso, quando ela termina de colocar as cores, ela na verdade não pintou o personagem ainda. Ela só disse que as cores que vão expressar os personagens, ou seja, a cor da roupa, a cor mesmo é essa e tal. E aí, quando ela vai iniciar o primeiro processo de pintura, o primeiro tem que ser o cel shade, que seria a célula de cor, a cor mais direta possível, e que normalmente depende ou de uma sombra projetada ou de uma sombra de oclusão. O que é uma oclusão? Seria onde a luz não chega. Mas quando é na cor, não é que a luz não chegue. A luz de determinada daquela cor não chega. Ela se apaga. Por quê? Porque a oclusão total é preto. Ou seja, é a negação da visão. A oclusão total. E a oclusão de cor não. Significa que você não está vendo aquela cor. Especificamente. Só que aí também tem outros conceitos que entram, como a tonalidade, a temperatura da cor. Esses conceitos também entram. Mas normalmente cel shade significa aquele bloco que vai ser também sólido, que nem essa cor aí que é sólida. Vai ser um bloco sólido no qual você está representando uma sombra de oclusão de cor. Muita informação, né? Muito estudo mesmo. Tem que manjar muita coisa de muita coisa. É até um pouco de física, assim, né? Entender sobre como funciona a cor e tal. Sim, sim. É por isso que eu volto aquela coisa de novo, da educação. Estudar é bom. Estudar não é ruim, não. Até pra poder desenhar, você precisa estudar. Sim, Todo mundo acha que desenhar é só pegar o lápis e começar a desenhar, mas não. Quanto mais conhecimento de mundo você tiver na vida, melhor. Se você puder estudar engenharia, estude. Se você puder estudar medicina, estude. Se você puder estudar o que você puder estudar, ajuda. Tem coisa que me ajuda a criar história, tem coisa que ajuda exatamente a gente a entender os princípios que estão aqui dispostos, que grande parte disso aqui que a gente está falando é física. Você estudar computadores ou alguma coisa, por exemplo, de software, de hardware, faz com que você entenda que o sistema aqui é de RGB e que em cores RGB você tem um sistema aditivo e que quando você está usando multiplicação, na verdade você está tentando simular a tinta
mesmo ao invés das luzes. Por quê? Porque RGB é luz e CMYK é tinta, por exemplo. E aí muita gente acha que, por exemplo, para se criar, sei lá, um folder de um banner tem que exportar ele em CMYK. Não precisa, as impressoras de hoje não precisam. O que você precisa saber é que a impressora interpreta CMYK, mas que dependendo do software lá, você vai ter que levar em RGB. Sim. Tem exatamente, tem essas coisinhas. Por exemplo, teve uma informação que eu tive que dar pro meu editor da França. Meu editor da França não tava pedindo que os quadrinhos não fossem em retículas, como é normal no Japão. Tava pedindo que fosse em cinza. Aí eu, rapaz, por quê? Ele, não, porque dá muito problema de retícula na hora de imprimir. Aí, vem cá, me dê seu formato de página. Ele me deu, eu fiz o cálculo. Não, ó, é o seguinte, o problema é porque você tem que fazer com 2 vezes esse tamanho aí. De 1,5 a 2 vezes o tamanho que você está apresentando aqui. Use esse formato de página e imprima para ver se dá certo. A gente mandou para ele. Testa aí. Ele imprimiu, dá certo. Então bora fazer. Pois é. E agora vamos voltando aqui para as cores, ó. Por que eu deixei a faixa preta, a blusa preta, cabelo preto e o olho bem neutro, assim? Que é pra gente sacar a ideia que vai passar só de eu trocar o kimono dela. Uhum. Como o kimono tá ocupando quase o corpo todo, ela vai ser a cor predominante nessa personagem e é isso que vai passar a mensagem pra gente, né? Eu vou trocar aqui pra vermelho, ó. Trocando pra vermelho, ela fica com cara de protagonista, né? Sim. E parece assim, que briga, assim, que vai pra cima da pessoa. Ela vai sair batendo em todo mundo aqui. Quando ela tava no azul, ela vai chegar, ela vai analisar o inimigo primeiro, né? Uhum. Depois vai chave de perna, alguma coisa assim. Então, se eu trocar pra amarelo, vai dar outra energia, né? Parece que ela tá treinando num canto ainda, de um monge Shaolin, sei lá. Kung Fu, né? Parece Kung Fu. Sim. Parece Kung Fu. Então, o vermelho era mais karatê, a cor mais agressiva, o azul lembra uma coisa mais técnica, jiu-jitsu. O branco também lembra karatê. E se for branco, vai ficar mais clássico, né? Vai ficar mais neutro. Então, por exemplo, se eu usasse branco, seria interessante que eu trocasse, por exemplo, a cor da blusa, pra deixar ela com cara de protagonista. Cadê? Ó. Olha só. Sim. Além do contraste ficar excelente, né? Ainda passou uma mensagem aí, por causa do vermelho. Se eu trocasse para azul... ela é uma karateca tradicional, mas assim, que pensa mais antes de agir. A vermelha parece mais que ela vai ser mais bruta. E você pode fazer essas brincadeiras com a cor dos olhos também, né? Já que o olho passa uma mensagem muito grande também. E é por isso que os olhos são coloridos, na verdade, nos animes. E por que os olhos são tão grandes? É uma questão de expressão. Mas aí também essa questão dos olhos grandes... Mas não é todo olho que é grande. Não é todo mangá que vai ter olhão, né? Eu até separei um aqui, ó. Nesse mangá tem olho grande e tem olho pequeno. Deixa eu ver se dá pra ver. Olha aqui, ó. Mangá de Vladimir Putin aí, ó. Olha o tamanho do olho dele. Mas mesmo assim, o rosto dele tem uma expressão. O corpo todo dele fala, né? E por que vocês acham que o estilo do olho é tão importante pro desenho? Porque ele está diretamente relacionado à mensagem que você quer passar. Por exemplo, você já assistiu, sei lá, um Digicharate, um Cyberteam Akihabara. Se você não assistiu, pode ser também um Lucky Star, pode ser qualquer um desses. Por que o olho é tão grande ali? Se você notar, um olho grande você associa à infantilidade, alguma coisa assim. Então, e a mensagem ali é ser fofo, que é o tal do moi. Então, quanto maior o olho, exatamente, quanto maior o olho ali, melhor. Pronto, você tá com a gatinha aí, com a Luna, né? Porque eu não me lembro o nome em japonês dela. Tsuki. Tsuki, né? Tsuki mesmo. Pronto, a Tsuki é o olhão dela. Ela é gato com olhão, inclusive. Por quê? Porque ela tem que passar uma mensagem fofinha mesmo, e ela era um produto... E ela era pensada realmente para atrair mais as crianças. Então, normalmente essa questão do olhão, tanto é que tem um negócio na psicologia que diz que a criança, a primeira coisa que ela se interessa é pelo rosto e pelos olhos das pessoas. Então, a questão do quanto maior o olho nessa relação, pode ter uma relação para atrair criança, é normal.
Mas fora isso, mesmo assim, o estilo continua com olhos grandes, mesmo saindo de uma coisa que tenta remeter à infância. Por quê? Porque para os japoneses os olhos são o espelho da alma. Tipo, não são só os japoneses que pensam assim, diga-se de passagem. Tem algumas culturas africanas também que pensam desse jeito e tal. E que tem até um negócio com sombra que é interessantíssimo, que diz que a sombra, quando a gente está dormindo, sai do corpo e vai vadiar. E os sonhos que a gente tem, aqueles sonhos lúcidos, são na verdade nossa sombra saindo. Mas desculpa até por botar assim uma frivolidade dessa, mas é porque eu me lembrei disso aqui. Os olhos são a primeira expressão que a gente tem. Tem uma coisa que eu já ouvi falar de eles, por terem o olho pequeno e viverem numa sociedade que pouco se expressa, eles tentam jogar dentro do desenho deles o que eles queriam expressar. E grande parte disso vem no olhar. Como eu tô dizendo assim da boca para fora. Não sei se é verdade. O que eu sei é que sim, tem uma relação da expressão do olho com a expressão em si. Porque o olho, ele é muito bom de expressar sentimentos. Tanto é que existe um exercício que é só você desenhar os olhos. E você consegue ver a expressão só pelos olhos. Diga-se de passagem, você completa algumas expressões mais complicadas com outros elementos de rosto. Mas no caso dos olhos japoneses, você consegue passar exatamente a expressão que quer. Por causa dos vários tipos que eles já trabalharam e tudo mais. Até no teatro, né? A gente faz exercício de expressão só com o olhar, sem movimentar, sem fazer mais nada, só com o olhar. Pois é. Mas assim, é importante frisar porque muita gente associa que olho está relacionado a traço. Não tá. Vamos lembrar de Berserk, vamos lembrar de Vagabond, vamos lembrar, deixa eu me lembrar aqui, de mangá de King of Fighters. Sim, sim. Tipo, o que eles estão desenhando aqui é um japonês comum, diga-se de passagem. Você pode pegar o Ogre, tem Jotengen também. Você tem aqui o Gundam, cadê? O Gundam The Origin. Full Metal Alchemist também, né? Ao mesmo tempo que tem os olhos grandes, tem os personagens que tem Tem alguns personagens que são desenhados de forma mais realista, né? Uhum. Exatamente. Isso depende muito. Porque, assim, no Japão, diferente, por exemplo, do mercado americano, que tenta o mercado americano ele beneficia muito a tentativa de sensação de realismo a todo instante, inclusive realismo de pessoa. Mas no mangá não. No mangá o que a gente quer é impressão, é expressar mesmo aquilo que você quer passar. Então, se o personagem é fofo, ele é ultra fofo. Ele não é uma menina, tipo assim, uma menina no mangá, pra mostrar que ela é uma menina bonitinha, fofinha, ela não vai ser uma criança normal de 10 anos, não. Ela vai ser uma criança hiper fofa, com os olhão, com os vestidos bem grandes, não sei o que. Enfim, eles vão tentar expressar ao máximo, assim, porque a impressão é que importa. Ele tem que passar exatamente a mensagem que quer. Ele não pode deixar essa mensagem confusa. Então, você vai ver no mangá, às vezes, que é muito sério, que os caras estão desenhados assim, rigorosamente, que nem pessoas normais. Aí, de repente, você vai ver um personagem lá que destoa totalmente desse tipo de traço e você não vai se incomodar. Sim. Por quê? Porque faz sentido dentro do contexto. E aproveitando um pouco para falar sobre essa diferença entre os personagens, vocês estão também bastante conhecidos por fazer ilustração na revista Dragon Slayer, né? Sim. Qual que é a diferença de ilustrar para um mangá e para um RPG? De verdade, eu acho que nenhum. Porque, assim, eu não sei se tem diferença para outros artistas. Acredito que tenha, mas normalmente quando você chega num determinado nível de desenho, que é o caso dela, né? O cara diz, não, eu quero isso, isso e isso. Tá, beleza, acabou-se. Vamos dizer, é só uma questão de ordem. Não, eu quero um Tarrasque. Tá, manda referência. Só isso. Normalmente precisa. Outros desenhistas, não sei se tem essa mesma liberdade, ou tem alguns outros tipos de problema e tal. Eu acho que isso vai mudar de desenhista para desenhista, porque tem desenhistas mais experientes, não é uma questão de traço em si, diga-se de passagem, pode ser que o cara desenhe muito melhor e tenha alguma dificuldade, mas normalmente pra gente não. Eu acho que
não existe esse problema pra gente, exatamente porque já temos o costume de trabalhar com várias empresas e vários clientes que querem coisas totalmente diferentes um do outro e que têm pensamentos totalmente diferentes um do outro. Então, não vem tanta diferença na hora de fazer, né? Sim. Mas, de alguma forma, então, o RPG se aproximaria do que seriam umas commissions. Sim. Sim. Na verdade, todo trabalho pra gente, a gente encara como se fosse uma commission. Não tem diferença, mesmo que seja para uma editora. Porque, assim, a gente gosta de ser livre, a gente gosta de não ter chefe. O único chefe da gente é a gente, mesmo que o trabalho, mesmo o quadrinho que a gente faz para uma editora é algo que tem dia e hora para acabar e que a gente aceita se quiser. Então a gente gosta disso, a gente realmente gosta e prefere trabalhar assim. Eu quero voltar um pouco a falar sobre as competições de vocês. Vocês participaram do Silent Manga, porque eu queria saber como foi participar. Vocês ganharam 3 vezes. Como foi tudo isso de participar? Sim, lembrando só para qualquer pessoa que possa surgir, o Silent tem vários campeões e tem as categorias de campeões. Na primeira vez que a gente ganhou o Excellence Runner-Up, eu acho. Foi. Excellence Runner-Up, que eu acho que a terceira categoria, assim, entre os mais altos, vamos dizer, seria o terceiro prêmio. E na segunda e terceira vez que a gente ganhou o que seria na segunda, o prêmio mais alto daquela edição, porque não teve um Grand Prix, só teve Grand Prix Runner-Up, e pelo que eles mesmos comentaram, a gente só não ganhou por causa das 39 páginas. Mas que eu sabia que não ia ganhar também por causa disso. E no terceiro foi um quadrinho que a gente fez com o apoio de um amigo nosso, que é do Emirados Árabes, o Omar, amigão nosso. E ele fez um roteiro, eu analisei, cara, vamos ter que mudar aqui e tal. Aí adicionei algumas coisas na história. E aí a gente fez o quadrinho, pegou também a mesma colocação, e daí a gente virou Masterclass. Além disso, a gente fez mais alguns quadrinhos com eles, alguns que saiu. Fez uma rodada extra a mais, mas já como Masterclass. Fez um sobre Takamori, que foi a cidade que a gente foi lá para fazer o curso com eles e tal. Estamos tentando encaixar outra coisa agora, uma one shot que, se der certo, talvez a gente seja serializado. Isso todos os Masterclass estão tentando no momento. Uau. É como ele difícil. falou, que a gente vende o pensamento todo daqui e tá aprendendo tudo de lá, né? É uma coisa totalmente diferente. E assim, você perguntou também como é participar do Silent Manga, né? Pra mim foi uma jornada, assim. A gente, pelo fato de não poder usar falas, né? Foi uma forma diferente de fazer. A gente nunca tinha parado para fazer um quadrinho sem falas. Então, realmente, pior ainda, quando é um quadrinho sem falas, todo quadro tem que falar algo, né? Tem que dizer algo. É como se cada cena realmente contribuísse. Então, nesses anos que a gente seguiu participando, a gente teve que estudar bastante, né? E conseguir melhorar. Mas ainda assim, virando Masterclass e entrando lá com eles, a gente viu que a gente não sabe muita coisa. A gente ainda tá aprendendo, né? Então, e qual que é a sensação de ser um Masterclass? Normal. Porque assim, quando você vira um Masterclass, não é que você vire funcionário. Você tá numa posição privilegiada por estar aprendendo mais com eles, mas você ainda não é um mangaka. Você é um mangaka se você conseguir uma série. Então a gente ainda tá nesse caminho. E fora isso, a gente tem a nossa vida aqui, né? Tem que pagar as contas, então a gente meio que continua a vida normal, só que em paralelo à nossa vida normal, a gente tá tentando conseguir uma série lá com eles. Muito bacana. É muita coisa, meu Deus do céu. E, gente, eu fiquei sabendo que um dos prêmios que vocês tiveram foi uma viagem pro Japão. E aí, eu queria saber assim, como que foi ir pro Japão? Vocês falam japonês?
Vocês estão com o japonês Não, na ponta da nadinha. língua? Não, nadinha também Nadinha não. A também gente não, sabe alguma coisa, né? A gente consegue entender alguma Eu sei pedir coisa. água, essas coisas assim, normal, bem básica. Mas foi interessante. A gente não esperava que fosse tão difícil em termos de língua. Porque o japonês ele não sabe absolutamente PN de inglês. Mas diz, e viajar pra lá então tem que saber japonês? Não, também não. Eu estive no Japão em 2018 e eu também falo o básico do básico do básico. Inclusive, teve um dia a gente tava numa loja lá e eu falei, não, eu vou sozinha perguntar onde é o banheiro, eu consigo! A hora que eu cheguei na frente do moço, eu falei, Toretoro? Por sorte, o cara entendeu. Ele falou, Torene. E apontou o caminho pra mim. Vocês tiveram alguma história inusitada, assim, por lá? Por conta do idioma? A gente teve muita história com comida, né? Agora, por conta do idioma, Paulo, a gente tava procurando um CD de uma cantora super, super famosa. Não, todo mundo no Japão conhece. Só que eu fui falar o nome do álbum em inglês, que o nome do álbum é em inglês. Se chegar lá Maria com o nome... Takeuchi. Chegar lá com o nome e o nome, ele vai saber, com certeza. Não é possível. Aí o cara fez... Tem não. Aí eu insisti, aí eu falei bem devagarzinho, puraço, ticurabo. Aí o cara... Ai. Aí foi lá, procurou e achou. Mas assim, muito Google... mostrar o celular assim pra dizer que é isso que você quer. Às vezes não adianta falar em japonês. Às vezes não adianta nem falar em japonês. E qual foi o problema com a comida? A dificuldade com a comida? Muito. Proteína. É uma comida extremamente não proteica, né? E quando a gente foi pro vilarejo de Takamori, assim, eu até peço desculpa quem foi japonês, porque a gente teve uma oportunidade muito grande que todo japonês fala, não, se você for pra isso é um negócio muito legal, mas aí botaram a gente pra comer naqueles negócios que é o lamen escorregando no bambu. E aí botaram, olha, porque isso é um evento, literalmente movimentou toda a cidade, que era uma cidade pequena, Takamori, que a cidade tava toda movimentada pra receber a gente e tal. E eu achei a maior ceboseira do mundo. É porque todo mundo vai lá e suga o macarrão, aí o macarrão desce, eles botam de volta. Aí eu pensei, eu não quero comer isso não. E aí quando eu peguei o macarrão no final, né, porque eles dão um bichinho que é pra gente misturar, que é o molhinho lá que eu não sei do que é, que eu esqueci já, que é um molho meio agridoce e tal. E aí pegava o macarrão e botava no molho. O macarrão tava gelado. Eu odeio comida fria. Eu odeio comida fria também. E não tinha gosto de nada. Aí eu, certo, beleza, mas cadê a carne? Que carne? Que carne? Era isso e arroz. Passei fome, eu passei fome esse dia. Aí quando foi no último dia, acho que foi 3 dias, né? Lá no interior. Quando foi no último dia, não, vai ter um churrasco pra vocês. E era uma festa legal, só que aí cadê a carne? Era umas isquinhas isca de carne. De colchão mole. Pronto, aí eu cheguei e olhei assim, né? Aí o cara fazendo churrasco, grande, que carne é essa? Aí, boi. Tá. E vocês conheceram algum mangaká famoso por lá? Alguma coisa assim? Sim. Tiveram aula com algum? Sim. Conta pra gente. A gente conheceu o famosíssimo Tetsuhara, que é o mangaká de Hokuto no Ken. Só que, infelizmente, ele tem uma regra lá que você não pode chegar perto, né? Então a gente ficou meio... Não pode chegar a 100 metros. Me olhando de longe. Mas teve não. Tava um outro mangaka super famoso também, o Tsukasa Rojo, que ele tirou foto com todo mundo. Então, esse a gente conseguiu dar um oi, tirar uma foto. Tem um mangaka que, inclusive, a gente tá ajudando a gente até agora. Eu fico confundindo o nome dele com o Tsugihara. Eu falo, é o Jun Tomizawa. É um mangaka que, infelizmente, não chega muita coisa dele pra cá. Mas ele é um sensei excelente. Ele, pessoalmente, ele pega alguns storyboards meus e corrige. Ele já mandou cartinha dizendo, nossa, que legal, aí dando um incentivo, sabe?
sempre que ele manda uma correção, às vezes ele manda eu refazer tudo, mas eu acho lindo. Sim, senhor, eu mudo tudo, né? Assim, justamente para ver se eu aprendo alguma coisa. Eu já aprendi muito com ele. Eu sou eternamente grata, assim, a tudo que eu tô aprendendo lá. Ai, que bonito. Acho que todo mundo aqui no Brasil é eternamente grato por isso, né? Pra gente poder ter nomes aqui no Brasil que realmente valham a pena ser falados. Com certeza vocês são esse tipo de nome de quem a gente precisa falar mais. E, inclusive, por falar nisso, vocês estão publicando na França o Hazetsu Primal Hunt, certo? Isso. Conta um pouquinho mais pra gente sobre esse trabalho. Como foi que vocês foram publicar na França e um pouquinho sobre a história dele. Pouco depois da gente ter virado Masterclass, veio a proposta dessa editora da França, que é a H2T Editions. E aí a gente começou a desenvolver a história, fechou o contrato e tal, assinamos o contrato e tal. Me lembro que na época chegou 2 editoras da França, uma foi ela e a outra foi a Chateau Chateau. Mas a Chateau Chateau já queria alguma coisa pronta, e aí eu tive que chegar no meu editor, porque tá vindo essa outra editora aqui, e aí? Não, a gente cobra, a gente quer tudo que vocês fizerem. Então todos os outros quadrinhos da gente vão virar quadrinhos, os já produzidos vão virar quadrinhos nessa editora também. Aí a gente fechou o contrato e tudo mais, chega com notícia de mais ou menos meio ano. Não, a gente agora é parte de uma editora maior aqui e somos o setor criativo dessa editora, que é a Peak Editions, que lá publica várias outras revistas, inclusive revistas do Japão, como Fullmetal, enfim, outros títulos. E aí a gente entrou nesse corpo editorial e estamos trabalhando até hoje. A tradução é para francês? Por enquanto é para francês. Imagina, ele tá tentando negociar, inclusive ele estava tentando negociar com algumas editoras aqui do Brasil, talvez de trazer. Agora depende das editoras também responder, porque, por exemplo, o cara da Panini parece que não responde. Parece que... e aí eu mandei um contato mais direto, que eu conheço daqui, né? Mas... não sei como é que vai ser da questão de tradução, porque na verdade eu não ligo muito para isso. Eu sei que vai ser traduzido para inglês também, que é para tentar jogar no mercado em inglês da própria Europa, mas aqui no Brasil eu não sei em que pé anda, não sei como é que tá a negociação. Eu só vou saber quando de repente ele chegar assim, vai sair em tal editora, tá? E você pode contar pra gente um pouquinho sobre a história? A história eu fiz assim, eu gostava muito de uns mangás e de uma série que eu acho que todo mundo se identifica aqui, quem viveu nos anos 90. Lembram de Kamen Rider? Especificamente Kamen Rider Black. E eu adorava aquela dinâmica que existia entre o Black Sun e o White e o Shadow Moon, que eram os irmãos. E eu queria fazer uma coisa que tivesse assim uma relação estranha entre irmãos. Entre irmãos, rivais e tal. E rivais e tal. Só que ao mesmo tempo eu queria uma história de vingança. E eu adoro vendetas. Adoro. Eu acho que é um tipo de história que vale muito a pena fazer. Também, assim, eu gostava muito de 2 quadrinhos também, que não são muito velhos. Um é o Zetman, que já chegou aqui no Brasil, e o outro é o Wolfgai Okami no Musho, eu acho, que é um do rapaz que é lobisomem. E eu adorava isso, eu adorava esse conceito de licantropismo e pensei, cara, e se Vamos fosse juntar, um negócio né? aqui no Brasil? Um negócio que começasse aqui no Brasil, especificamente lá no Amazonas, e se fosse uma trama que tivesse envolvido mais coisas, assim. Muita gente pode pensar, não, mas você diz de experimentos no Brasil e tudo mais. Não, meu amigo. Os experimentos não só aconteceram no Brasil, coisa assim, mais por fora, mais por dentro. E aí eu criei uma história que, na verdade, tinha a ver... remete ao licantropismo por si só, a lendas, tanto amazônicas quanto do mundo. E aí Hasetsu, na verdade, remete ao nome, que é de uma deusa do hinduísmo, que era Hasetsu e Hakasha. Na nossa linguagem, Abaporuço.
Que são abaporus, comedores de gente. Então, Hasetsu é uma história onde o cara tá tentando resgatar e se vingar após um evento com esses seres. Nossa, super interessante. Tomara que publiquem aqui também. Que a gente quer ver, né? A gente vai ficar de olho. E a história me lembrou um pouco um filme brasileiro que tem, chamado Boas Maneiras. Não sei se vocês conhecem. Boas Maneiras, não é do Quintanilha não, né? Não sei. Eu sei que tem a Marjorie Estiano no elenco. Deixa eu ver aqui. Mas é mais ou menos a ideia parecida. É uma história de uma pessoa que é uma espécie de lobisomem e tal. É muito interessante. Vou ver, porque eu acho interessante. E eu acho também que é um tema que acabou até ficando um pouco mais em alta, assim, recentemente, né? Sobre a nossa própria cultura. É muito interessante. Sim, sim. Na verdade, é ideal que a gente tente destacar nossa cultura, porque, vamos lá, o americano vende a cultura dele assim, a esmo. O japonês vende a cultura dele, desgraça os deuses dele, transforma os deuses dele macho, que era representado com os músculos, as bolonas, virilidade, não sei o que, representa como umas menininhas. Eu acho que a gente, na verdade, tem que brincar um pouco mais com nossa cultura, sim, mas também ter um pouquinho mais de flexibilidade. Eu não sei se vocês, se quem está fora desse meio percebe, mas quem está dentro do meio quadrinista, às vezes quando quer fazer alguma coisa assim, sei lá, ou cangaço, ou lendas brasileiras folclóricas e tudo mais, empaca num problema dos criadores de eles quererem sempre fazer daquela forma dura, literalmente representação histórica ou representação lendária. Uhum. E isso daí faz com que a gente deixe de criar muitos tipos de história. Por exemplo, por que não um Exu com a Cuca? Ah, mas a Cuca não é uma comedora de gente, uma bruxa, não sei o quê. Daí. Lá eles botaram um dragão e Deus... Isso é uma menininha. Botaram clássica pipoca, que é um deus mexicano. Poxa, meu irmão. Sim. Poxa, por que a gente não pode brincar também? Só eles que brincam. Pois é. E isso não é falta de conhecimento. Na verdade, às vezes, isso faz com que a pessoa vá atrás de conhecer a sua própria cultura. Tipo, teve essa aproximação primeiro. Poxa, quantas pessoas não foram atrás de signos e de cultura grega depois de Cavaleiro do Zodíaco? Sabe? Então, essa questão da brincadeira e de fazer uma coisa assim um pouquinho, às vezes, mais... Tá, deixa, passa uma coisinha. Deixa o cara fazer um pouco mais, deixa ele meio que desconstruir isso aqui. Por quê? Porque aí a pessoa vai atrás, não era bem assim, isso aqui na verdade é isso e tal. O próprio Dragon Ball. É interessante que deixa o negócio bem atrativo para que fique popular, né? Pronto. E aí, virando popular, a pessoa vai pesquisar. Exatamente. O próprio Dragon Ball é a jornada pro Oeste. Na verdade, é inspirado na Jornada pro Oeste, que é a lenda do Sun Wukong, que é o que a gente chama de Son Goku, né? Do macaco. Tipo, a gente tem que aprender a brincar com o nosso também. Senão vai ser duro e esquecido. Com certeza. E acredito também que nosso país precise de nomes fortes e bem vistos lá fora. E acho que vocês estão fazendo um pouco esse papel, né? Tomara. De representar a nossa cultura de uma forma positiva lá fora. Eu espero que sim, porque eu gosto bastante daqui. A gente estuda muito, não só de fora, mas também estudo de dentro. Eu gosto muito das coisas daqui. Pois a gente estava morando em São Paulo recentemente, voltando porque a gente ama essa terra, sabe? E mesmo que eu vá para qualquer canto, pronto. A gente se não tivesse a pandemia, muito provavelmente a gente tava no Japão morando pelo menos 2 a 3 meses por lá. Uhum. Mas a gente não tem intenção de não voltar. Eu já conheci, já vi, já sei o que é que eu gosto lá, o que é que eu quero, mas eu quero voltar sempre, sabe? Eu gosto muito daqui, mesmo com todos os problemas, mesmo com todas as questões que invadem o nosso dia a dia, mas eu não abandono o Brasil por nada, não. Gosto demais aqui. Ai, que ótimo. E voltando um pouquinho no assunto sobre a doméstica, para quem quiser fazer o curso de vocês, como que a pessoa pode fazer? Porque eu sei que vocês estão com um curso novo de criação de personagem, né? Isso. Pronto. Na verdade, basta procurar Eu de Tênis na Doméstica ou clicar numa das várias propagandas que devem estar aparecendo.
que, nossa senhora, é tanta propaganda. Eu já vi tanto, eu quase Já cansei. já quase dei bloco nessas propagandas. Não, cara, deixa. É sua, deixa aí. Por favor, mas é fácil, basta procurar eu de tênis doméstico. Eu acho que se botar eu de tênis no Google, a primeira coisa que vai aparecer é doméstico, na verdade. Os caras conseguiram vencer todas as outras pesquisas em relação ao eu de tênis. E assim, pra quem fizer o curso, pra quem já for ilustrador, pra quem estiver começando, pra quem não estiver começando ainda, já tá há muito tempo no ramo, qual que é a dica que vocês dariam pra quem quiser participar de concursos igual vocês participaram do Silent Manga? A dica primeiro é participe, a primeira. Tem mais de uma, obviamente. A primeira é participe. Por quê? Porque a experiência de criar uma história só começa no momento que você criou a primeira. Enquanto a pessoa não tá criando, ela pode estar com 300 ideias e achar que aquela ideia ia ganhar o mundo. E no final, mas ela não vai saber representar. Porque quadrinho é uma linguagem. Cinema é uma linguagem, quadrinho é uma linguagem, teatro é uma linguagem. Você tem que dominar as ferramentas dessa linguagem. Como é que se domina as ferramentas dessa linguagem? Fazendo. Tipo, um ator não vai atuar melhor se ele não tentar atuar desde o começo. Né? Ah, mas a atuação vai estar ruim porque eu ainda não estou preparado. Olha, ninguém nunca está 100% preparado. Você nunca está na sua melhor forma. Eu não sei, você deve conhecer o Hokusai, que era aquele pintor de quadros que fez até um mar japonês em fúria. Uhum. Ele, quando estava com 80 anos, disse, olha, com 70 anos eu pintei esses quadros aqui, eu não sabia de nada não. Ficou uma porcaria. Bom tá esse aqui. 80. Por enquanto, né? Então, assim, a arte é subjetiva, né? Você sempre pode melhorar. A arte é subjetiva, tende a melhorar, mas só melhora se você estiver botando a prova, sabe? Não tem isso, não. Ah, mas meu quadrinho ficou uma porcaria, não tem problema, a questão não é... É só fazer outro. É só fazer outro. No próximo você vai corrigir os erros que você cometeu nesse. É um processo de aprendizado, é lento, é assim mesmo. E é como você disse, né, Giovana? Você disse que o sensei manda, às vezes, tudo apagado pra refazer tudo. E é bom isso, que você refaça, né? Pois é, ótimo, porque ele vê coisas que eu não vejo, né? E aí eu vou aprendendo mais com isso. A gente queria saber onde que as pessoas podem encontrar vocês nas redes sociais. Todas, né? Os mais fáceis hoje são Instagram, Eu de Tênis, Facebook, Eu de Tênis, Twitter, Eu de Tênis, TikTok, Eu de Tênis, mas o TikTok eu esqueço de postar. Mas a gente tá com muita preguiça de Twitter, Eu de Tênis, é porque o TikTok é uma rede nova, é pra vocês aí que são novos, eu não... Nós somos muito velhos pro TikTok. A gente é muito dinossauro pra essas coisas. Tô tentando, mas eu tô ficando dinossauro pra essas coisas. Deixa eu ver... Tapas Eu de Tênis, Dashboard Eu de Tênis, Pixel Eu de Tênis, Twitch Eu de Tênis. É muito fácil, gente. É muito fácil. E nas lives na Twitch, vocês fazem as lives desenhando também? Ou algum outro? Só desenho safe na Twitch. Só desenhando. Sem joguinho, porque eu não tenho tempo pra jogar. A gente tem muitos videogames aqui, mas mal joga. A gente ama jogar, mas quase não joga, né? Na verdade, a gente tá experimentando a Twitch, porque a gente virou afiliado, eu acho, agora afiliado, parceiro é o depois, né? A gente virou afiliado, agora vamos ter que ficar usando a Twitch, porque na verdade a gente tinha mais visualização em outra plataforma, que é o Picart, que é uma de desenho mesmo. Só que o Twitch tá rendendo um dinheirinho, né? Aí foi pra lá também. Tá bom. E quem quiser encomendar commissions, pode falar com vocês pelas redes sociais mesmo? A gente botou ali no nosso site, no eudetênis.com, a pessoa botando em preços, vai ter acesso aos preços e ao e-mail de contato. Que aí normalmente é pelo e-mail, eudetênisobar@gmail.com. Só que nas redes sociais pode procurar que a gente fala também. Desde que seja para commission, tipo assim, tem que dizer que é para commission, né, obviamente, e que aí a gente fala o e-mail e tal, que é para a pessoa procurar e dar a tabela de preços. Mas assim, normalmente a gente pede para que olhe no site mesmo, eudetênis.com, e procure lá em preços. Gente, eu acho que assim, é um trabalho que é na cara, que deve ser muito bem valorizado, porque vocês são realmente pessoas, não só como profissionais, mas como pessoas também, só por
pelo tempo que a gente tá conversando aqui, dá pra ver que vocês são pessoas realmente incríveis e admiráveis, de verdade, assim. Eu fiquei muito feliz com essa entrevista. Nossa, muito obrigado. E eu queria pedir pra vocês deixarem um recado pro público do Hack, pra quem tá assistindo a gente, e pros seus fãs que vão ao Hack, que estão assistindo essa edição online. Eu acho que a primeira mensagem que eu posso dar, independente se você é desenhista, roteirista, ou nem é desse ramo, só gosta, não deixe de sonhar, mas tente concretizar seus sonhos. Tipo, o mundo não vai se mover pra fazer algo que você queira. Na verdade, o mundo só começa a se mover quando você se move também. E, tipo assim, desde que seja pra ir atrás do que você quer fazer, nenhum esforço é demais. Nenhuma derrota é derrota de verdade, sabe? Então eu espero que quem esteja aqui, que esteja procurando uma mensagem de incentivo, vai lá, estuda. Se você ainda está em colégio, pelo amor de Deus, termina, tenta tirar nota boa, tenta ser uma pessoa melhor e vai estudando também desenho. Você pode até dizer, não, mas eu não tenho tempo, meu amigo, esse é o tempo que você tem, é o tempo mais fácil que você tem. É nessa época ainda que você não precisa se sustentar, é a melhor época. Então, assim, estuda, se você quer ser desenhista, estuda, se você quer ser roteirista, estuda. Se você quer uma outra coisa, sei lá, quero ser o melhor engenheiro, estuda, sabe? Não queira ser só mais um, não, seja um a mais. Eu acho que é esse meu recado. Giovana, eu acho que tem um outro recado aí, não sei. E aí, Gigi? Cara, você falou tão bonito que... Tô muito motivacional, né? Tô quase um coach. Você hoje tá coach total, hein? Mas assim, brincadeiras à parte, assim, eu até pessoalmente eu não gosto de coaches, mas enfim. Mas é bem isso mesmo. Tudo que você vai fazer na sua vida, o meu sonho é ter um salão de cabeleireiro. Então seja o melhor, tá? Vá para fora do país, vá para a cidade grande, lute, batalhe para você ser o melhor na área que você escolher. Por exemplo, se eu fosse arquiteta hoje, né, se eu tivesse seguido, eu provavelmente não ia querer ficar num escritório fazendo plantinha de reforma. É muito pequeno. Até porque pelo menos eu imagino, quando você é mais jovem, o arquiteto, ele faz aquelas casas incríveis, não sei o que, então lute para isso. Se um arquiteto é capaz de fazer isso, faça você também. E em relação ao desenho, tudo isso aí que Paulo falou. Desenha todo dia, como se não houvesse amanhã, que aí os resultados com certeza vão aparecer. Desenha como quem trabalha, né? 8 horas por dia. Desenha como quem trabalha 8 horas por dia, pelo menos, que aí vai dar um resultado. Pense de maneira mais objetiva do que subjetiva. Que, por exemplo, eu sou uma pessoa, eu sou de câncer, né? Meio que jogando pro Zodíaco aqui, né? Cavaleiro Zodíaco. E o Cavaleiro de Ouro, que é o mais legal, é o de câncer. Não tem... Temos controvérsias, mas tudo bem. Não tem controvérsia nenhuma. Sagitário. Não tem controvérsia. Então, eu sou uma pessoa que já naturalmente fica negativa muito fácil, né? Então eu tenho que, você tem que ser objetivo, vá fazer, aí eu faço lista. Eu tenho que fazer tal coisa, nessa ordem. Se você tem dificuldade nisso, procura agir diferente, né? Ser mais objetivo, que aí você vai chegar lá. Gente, isso aí, obrigada. Nossa, eu que preciso agradecer vocês, em nome de todo o evento, em nome de todo o Hack, de todo o público do Hack também. Muitíssimo obrigada, foi uma entrevista, assim, sensacional, com certeza. E eu acho que a gente ficou muito feliz, acho que todo mundo que assistir vai se sentir muito feliz e muito motivado com tudo isso que a gente conversou aqui. E, Gi, o desenho ficou lindo, ficou muito bonito, obrigada. De nada. Obrigado vocês por terem chamado a gente, viu? E fica ligado, pode chamar mais vezes. Isso que eu ia falar, né? Quem sabe, quando a gente puder voltar a ser presencial, a gente não se encontra no Hack. Vocês já foram pro Rio? Não. Pro Rio ainda não. Ainda não. Deve ver essa visita no Rio. Vamos lá, vender arte na praia.
Viver das coisas que a natureza dá. Né? É isso, gente. Obrigada. Um beijão pra vocês. Você também.